Bom dia. Bom dia, estão me ouvindo? Bom dia. Vamos ligar nas câmeras, por favor? Oi. Oi. Bom ou não? Vou só ali pegar a lista de chamada, tá bom? Que eu tava ali fazendo ela ali na sala, esqueci ela lá, peraí. Pega. Bora lá? Obrigada por ligar a câmera, Yasmin, Otávia e Ana Clara. Vou esperar o restante do pessoal. Liane, obrigada. Ah, não tô dando pra segurar, vou ter que ficar segurando. Não tem como você apoiar em algum lugar? Nem eu apoio na xícara de café, depois que você acabar de tomar. Cecília, bom dia, tudo bem? Você não veio ontem, né? Não. Uhum. Então liga a câmera para mim, por favor, Matheus, vamos lá. Ontem a gente estava falando dos fatores que influenciam nos elementos, certo? Antes de mais nada, eu vou passar a tarefa de casa. Gente, não estou no meu ambiente normal. As coisas ficam todas desorganizadas. Então, vamos lá, vou passar a tarefa de casa. Vamos copiando aí. Só isso, ok? Você pode mandar isso no grupo? Pode, por favor. Confirmar que para mim a Ana Clara tá aí. A Ana Luísa não tá não, né? Ontem ela também não tá. Bianca, Caetano não tava ontem, também não tá hoje. Cecília está hoje. Gabriel tá aí? Não? A Gabriele. Todo mundo já copiou? Sim. Gabriele tá aí? Também não. Letícia também não chegou. Marissa tá. Maria Cecília não. Maria Eduarda. As duas Marias Eduardas estão. Mariane tá aí, não tá? Então, Matheus, Miguel. Milena também não tá, né?
a Yara e a Yasmin. Bora lá. Página 59. A gente estava falando das correntes marítimas, não é isso? Não é? A gente até viu o filmezinho do Nemo, né? Que a gente mostrou lá o que era uma corrente marítima. Copiar. Você não tinha copiado? O Otávio mandou no grupo, não mandou, Otávio? Mandou, não? Vou mandar. Vou compartilhar aqui de novo. Vai lá, Mari. Certo? E aí a gente estava falando que as correntes marítimas, elas podem influenciar em dois elementos, né? Primeiro a gente viu a respeito da temperatura. Se uma corrente marítima ela é fria, o que ela vai fazer com a temperatura? Quem lembra? Vai Se a corrente marítima é fria, vai fazer o que com a temperatura, Otávio? esfriar. Vai esfriar, óbvio. Então vai influenciar na temperatura. Corrente marítima fria vai fazer a temperatura ficar mais fria. Se a corrente marítima ela é quente, o que ela vai fazer com a temperatura, Otávio? Vai esquentar. Vai esquentar, então vai aumentar a temperatura, ok? Beleza, então a gente viu que influencia no elemento temperatura. Mas a gente vai ver também que influencia em outro elemento, no elemento umidade. Pensa aqui comigo, a gente parou exatamente nesse ponto ontem. Uma corrente marítima quente, ela vai fazer o que com o clima? Com a temperatura, desculpa? Aumentar, não é isso? Uhum. Quando aumenta a temperatura, por exemplo, o que a gente está passando agora, está aumentando a temperatura. Aumentando a temperatura, o que vai fazer com a água? Vai ter mais evaporação ou menos evaporação? Mais? Mais, porque o sol vai aquecer mais a água, então vai evaporar mais. Sendo assim, se uma corrente marítima é quente, ela vai fazer com que aquele lugar aumente a umidade também, certo? Se a corrente marítima ela é fria, então não vai ter tanta evaporação de água. Então vai fazer com que a região fique mais seca, ok? Posso apagar a tarefa de casa para escrever isso para vocês? Devo poder. Ninguém respondeu nada? Então a gente faz mais ou menos assim, ó. Correntes marítimas. Elas podem ser quentes ou frias, certo? Uma corrente marítima quente vai aumentar a temperatura. Então, deixa eu desenhar aqui. Antes de desenhar, peraí, quente e fria. Vocês podem escrever isso aí na página 59 mesmo. Então, uma corrente marítima quente, ela vai aumentar a temperatura, certo? Aumentando a temperatura, ela também vai aumentar a Será pra umidade. Sim, se eu fosse vocês, porque isso aqui é um resumão de tudo. Copia num cantinho aqui, ó, tá certo? Que aí vocês não esquecem. Já a corrente marítima fria, ela vai fazer o que com a temperatura? Vai diminuir a temperatura. Diminuindo a temperatura, ela também vai diminuir a umidade do ar. Então aqui o elemento correntes marítimas vai influenciar, o fator correntes marítimas vai influenciar dois elementos, temperatura e umidade do ar, ok? Se a gente vai na página 160, na página 60, a gente vê justamente esse movimento das correntes marítimas. Lembra que a gente viu que são como se fossem ruas, né? Cada uma para um caminho diferente, cada um com as suas características diferentes. E aqui na página 60 a gente tem justamente algumas das principais correntes marítimas do mundo. As que estão de linha azul, elas são frias. E as que estão de linha vermelha, elas são mais quentes. Ok? Copiaram aí? Professora, eu tô terminando de copiar. Tá,
E aí nós vamos começar a falar das massas de ar. Se corrente marítima Professora, eu já terminei, se a senhora quiser tirar. Posso falar? Então vamos lá. Vamos então para as massas de ar, ok? Bom, se as correntes marítimas são ruas, né, dentro do oceano, as massas de ar vão ser mais ou menos a mesma coisa, só que na atmosfera, tá certo? Serão o ar como se fossem ruas de ar, ok? E que também cada uma vai ter suas características e nós vamos entender cada uma dessas características e saber em qual elemento que ela vai influenciar. Antes da gente começar, vamos raciocinar junto para a gente tentar pensar em qual elemento que vai influenciar. Vamos lembrar primeiro quais são os 3 elementos. Quais são os 3 elementos mesmo do clima que vão influenciar? Quem lembra? Já falamos 2 aqui agora. Bom dia, bem atrasado, professora. Bom dia, Milena. Já chega respondendo, Milena. Cecília vai responder quais são os 3 elementos? Atmosfera? Temperatura, umidade e Pressão atmosférica? pressão atmosférica. Foi o que eu acabei de falar. Otávio, tava no mudo, eu não ouvi? Eu gritei, hein? Eu não ouvi, Otávio, desculpa. Tá? Então, a gente vai pensar em que a massa de ar vai influenciar. O que vocês acham que a massa de ar vai influenciar? Em qual desses elementos? Eu acho que na pressão atmosférica. Na pressão atmosférica. E você, Otávio, acha em qual? O ar? Em qual desses 3? E na temperatura. Você acha que na temperatura? Uma coisa importante que o Otávio falou é a temperatura. Por quê? As correntes, as massas de ar, elas podem ser quentes ou frias. Então, com certeza vai influenciar na temperatura. E uma outra que vai influenciar na umidade, viu? Foi a Ana que falou, não foi, Ana, da pressão? Na hora que a gente falou as 3 camadas, foi eu e a Cecília, depois foi eu. Tá, tô falando disso, na questão do que influencia, né? Nas massas de ar não vai influenciar tanto na pressão, não. Vai influenciar mais na umidade e na temperatura. Essas massas de ar, a gente vai ter que decorar mesmo o nome delas, principalmente das massas que atuam no Brasil. Mas eu vou ensinar umas regrinhas fáceis para vocês, que vocês nunca mais vão esquecer o que significa cada uma delas, ok? Então é importante primeiro a gente saber. Vamos lá. Que as massas de ar, elas vão influenciar, deixa eu aumentar aqui, vão influenciar na temperatura e umidade, certo? Lembra aqui comigo, quando a gente fala de temperatura, quais são as características de temperatura? A gente fala se está quente ou frio. E umidade, a gente fala se está o quê? Úmido ou seco? Seco ou úmido, isso mesmo, úmido ou seco. Então, nós vamos usar essas 4 características para classificar as massas de ar. Se está quente ou fria, se está úmida ou seca, beleza? Observa aí na página 60 que tem um monte de letrinha em negrito. Lê para mim essas letrinhas em negrito, Otávio. O Otávio nem pegou o livro. Mariane, lê para mim, por favor, essas letrinhas em negrito. MSC, MEA, MTC, MTA, MPA. MPA. Galera, essas letras nós vamos ter que decorar elas, mas vai ser a coisa mais fácil do mundo do jeito que eu vou falar para vocês. Primeira coisa, vamos entender o que é a letrinha M. O que vocês acham que é a letrinha M? Massa. Óbvio, né, Otávio? Óbvio. M
de massa. Até aí tudo bem? Uhum. Depois, quais são as letras que tem na segunda lá, em todos? E, T e P. A gente vai ter o E, vai ter o T e vai ter o P, certo? Concorda comigo? Então vamos falar primeiro do E. O E vai significar o quê? Equatorial. Equatorial. Tá. Então, quando é equatorial, quando são essas três letrinhas, E, T e P, a gente vai falar primeiro da temperatura. Ou seja, a gente vai ter que classificar ela como quente ou fria. Pensa aqui comigo, equatorial. Se é equatorial, tá na linha do quê? Do Equador, exatamente. Na linha do Equador, é mais quente ou é mais frio? Quente. Quente. Então, quando tiver a letrinha E, significa que a corrente de ar ela é quente. Assim. Mamão com açúcar, não é? Uhum. Beleza. Vou pular essa aqui e vou para essa aqui. Equatorial vocês já souberam. E o P? O P é de quê? Polar. 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 Gente, polar é quente ou é frio? É frio. Frio. Se tá nos polos, ela vai ser fria, ok? E a gente vai ter uma segunda aí, que é a T. A T vai significar o quê? Tropical. Tropical. Tropical é da nossa região, mais ou menos aqui do Brasil. Como que a gente considera o Brasil perto de outros países? Ele é mais quente ou ele é mais frio? Quente. Quente. Então também será quente. Então toda vez que a gente vê um M, a gente já sabe que está falando de massa de ar. E aí a segunda letrinha vai ser ou E, ou T, ou P. Estamos falando de massas que atuam no Brasil, ok? Se for a letrinha E, a gente sabe que é equatorial. Se é equatorial, ela é quente, porque está na linha do Equador. Se for T, é tropical, porque está aqui na nossa região, então ela vai ser também quente. E P é polar. Polar, todo mundo está cansado de saber que é muito frio. Ok? Uhum. Entenderam? Mamão com açúcar, Sim. não é? Viu que o bicho de 7 cabeças está passando a ter uma só, né? Ou 3, né? Porque vão ter 3 letrinhas. Então, de 7 cabeças passou para 3. Beleza? Vamos para a terceira letrinha. Quais as duas letrinhas que aparecem na terceira letra? C e A. C e A. O C, moçada, vai significar o quê? Continente. Continental. Continental. Bom, a gente viu lá em continentalidade e maritimidade que influencia na umidade. Então, aqui na segunda letrinha, a gente falou da temperatura e agora nós vamos falar da umidade. Quando vem a massa, vem do continente, antes da gente falar isso, umidade a gente classifica como? Que o Otávio falou e a Mariane falou? Baixo, quente ou... Ah, não. Seco. Seco e úmido. E úmido, isso mesmo. Então a gente vai classificar essas massas agora em seco e úmido. Se vem do continente, ou seja, não tem água, ela vai ser seca ou ela vai ser úmida? Seca. Seca. Então a massa continental, ela vai ser seca. E A significa A de quê, moçada? Atlântida. Atlântica. Atlântica é porque vem do nome do oceano. Se ela vem do oceano, ela vai ser o quê, moçada? Fria. Úmida, a gente está falando de umidade. Otávio, presta atenção, a gente está falando de umidade. Ok? Então ela vai ser úmida. Eu quero que vocês anotem isso aqui, porque vocês nunca mais vão esquecer. Aqui. Eu agora vou perguntar para cada um de vocês e vocês vão me dar as características da massa, ok? Eu vou escrever a massa aqui e vocês vão me falar como que ela é. Bora lá, vou começar pelo Otávio, tá bom, Otávio? Eu quero que você me fale sobre a meia. Primeiro eu quero que você me fale o nome dela. Qual que vai ser o nome dela?
Você não vai olhar no livro, não. Você vai olhar nas suas anotações. Pode olhar aqui no computador que você vai saber o nome dela. Meia. M é de quê? Ó? Massa. Essa é equatorial, Equatorial. atlântica. Atlântica. E as características dela? Vai ser o quê? Se é equatorial, é o quê? Quente. Quente. Então, ela vai ser quente. E, Fria. olha lá, E Otávio. úmida. Se é atlântica, ela é Úmida. úmida. Então, vai ser quente e Ah, úmida. tô confuso com o frio. Ok? Frio Vamos é lá, úmido. Cecília. Vou colocar uma aqui e você me fala. Olha no livro. MTC, qual que é o nome, Cecília? Massa tropical continental. Perfeito, Cecília. Como que vai ser a característica dela? Se ela é tropical, ela é? Quente. Se é continental, ela é? Seca. Perfeito. Eu quero agora, Matheus. MTA, qual que é o nome dela, Matheus? Não sei ele responde. Hã? Massa quente. Não, um nome. T significa o quê, Matheus? T de quê? Massa tropical. Matheus, é só você olhar aqui na tela. Massa tropical, T de tropical, certo? E A de quê? Atlântico. Atlântica. Então, qual que é o nome dela? Massa tropical atlântico. Massa tropical atlântica. Agora você vai me falar das características dela. Pode, Miguel? Agora você vai me falar das características dela. Então, a massa tropical atlântica vai ser o quê? Se é tropical, ela vai ser Quente. quente. Se ela é atlântica, ela é Úmida. ótimo, perfeito. Eu quero perguntar agora para Yasmin. Yasmin, me fala primeiro o nome dessa massa aqui, ó. Qual que é o nome dessa massa? Massa polar atlântica. Ótimo. E as características dela? Se é polar, ela é Fria. fria. Se ela é atlântica, ela é? Úmida. Todo mundo entendeu? Uhum. Certo? Então agora eu quero que a Milena me fala dessa aqui, ó. Qual o nome dessa, Milena? Massa equatorial continental. Ótimo. Se ela é equatorial, ela é? Quente. Se ela é continental, ela é? Seca. Não. A MEC vai ser a única exceção que a gente vai ter. A MEC, ela vai ser uma massa quente e úmida. Então, eu quero que vocês escrevam, façam desenho em volta, qualquer coisa do tipo. Que vocês escrevam aí para mim que a MEC é a exceção. Porque ela é exceção, ela é a única que é continental, mas é úmida. Por que que isso acontece? Pensa comigo. Essa massa, ela vai ser formada no continente, mas em cima da linha do Equador. E aí, observa na página 61 ela lá. Olha lá, ela é a rosa. Observa lá comigo. Vocês estão vendo? Ela vai se formar justamente em cima da floresta amazônica. Na floresta amazônica, a gente tem uma grande quantidade de árvore, uma grande quantidade de rios. Por ser uma massa quente, a água vai evaporar demais nessa região, porque não tem mar, mas tem muito rio e muita planta. Então a gente viu que a evapotranspiração nessa região vai ser muito alta. Por isso, ao invés dessa continental ser seca, ela vai ser úmida. Entenderam? Uhum. Então eu quero que vocês façam um balãozinho aí e escreve MEC é a exceção, massa, quente e úmida. Escrevam aí, porque com certeza eu cobrarei isso. Caramba, como é que escreve exceção mesmo? Eu esqueci. Eu acho que é assim. Tem um exceção. Tem um E antes do exceção. Oi? Tem um E antes do exceção. Como assim tem um E antes?
Não, pera. Tá certinho? Ah, bom. Exceção. E o S? Antes do Não, tem S não. Ok? Então, ela é a única exceção. Entenderam? Aí, olha só, lá na página 61, dá pra gente ver elas atuando no verão e no inverno. O primeiro é no verão. Então, a gente vê que as massas quentes vão tomar conta, como a massa equatorial continental, a equatorial atlântica e a tropical atlântica e a tropical continental. Tá vendo que só vai ter massa de ar quente? Equatorial e tropical. Então, são as quentes. Já no do inverno, olha aí a MPA, que é a polar, é a única fria que a gente vai ter no Brasil, que ela vai começar lá no sul, ela vai vir lá do Polo Sul e vai entrando no Brasil. Então ela vai tomar conta aí, por isso que vai trazer, vai diminuir a temperatura em julho. Tomara que ela tome conta do Brasil todo agora, porque estão Não, infelizmente ela está recuada já, porque nós estamos na primavera, então ela já recuou. O que vai trazer a baixar um pouco a temperatura ou não serão outros fatores, certo? Ok? Ou então massas menores que podem vir a surgir. Entenderam então sobre as massas? Certo? Então agora nós vamos. Cadê? Aqui. Nós agora vamos para a página 63. 62 primeiro. Os climas mundiais e os climogramas. Nós vamos ver agora um geralzão sobre os climas mundiais. E isso aqui vai ser super importante para o próximo capítulo, ok? Os climas da Terra, então, quando a gente fala de clima, são a junção de elementos e fatores. E o tanto que esses fatores vão influenciar nesses elementos. E aí a gente vai ver alguns tipos. Mel. A gente vai ver alguns fatores. Por exemplo, alguns climas. Equatorial, tropical, na página 62. Subtropical, desértico, semiárido, mediterrâneo, temperado, frio, polar e frio de montanha. Para a gente entender as características de cada um desses climas, a gente vai aprender sobre o climograma. O climograma, deixa eu colocar aqui para vocês. O climograma, ele nada mais é do que um gráfico sobre o clima. Então agora a gente vai aprender até matemática. Olha aí na página 63, um climograma de São Paulo. Tá vendo o gráfico aí de São Paulo? Uhum. Estão vendo? Isso aí é um climograma. Escreve do lado da imagem, climograma. Do lado esquerdo. Deixa eu só chegar aqui na página. Pronto. E aí nós vamos analisar esse climograma. Bom, o climograma é esse gráfico. E vocês verem, isso, gente, cai em concurso, cai em vestibular, na edição. Todo vestibular cai pelo menos um climograma. Então é importante a gente entender como é que funciona o climograma, certo? Vou colocar aqui meu vizinho. Primeiro nós vamos entender o que são essas barrinhas. Bom, antes de barrinha, estão vendo que aqui embaixo tem umas letrinhas? Sim? Estão me ouvindo? Sim. Podem me responder então, por favor? Estão vendo essas barrinhas, essas letrinhas? Conta quantas letras tem. 12. 12. O que vocês acham que significa essas letras? Já que são 12. Cada barrinha azul? Sim, mas eu quero saber o que significa. O que é J, o que é F, o que é M.
Aham. Se são 12, o que é dividido em 12 na nossa vida? Do, Não sei. Então eu vou dar a cola para vocês. São os meses do ano, tá bom? Então J de quê? Janeiro. Janeiro. F, Fevereiro. fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Certo? Então aí embaixo são os meses do ano. A barrinha azul vai indicar a quantidade de chuva. Vamos escrever aqui. Quantidade de chuva, ou seja, a umidade. Ok? Aham. Então vai representar a umidade. Eu quero a azul, ela. Peraí. Então aqui vai representar a umidade. Certo? Ótimo. Então as barrinhas azuis são a umidade. Quanto mais alta a barrinha azul, significa que choveu mais, ok? E quanto mais baixo, é porque choveu menos. Agora nós vamos ver essa vermelhinha. Tá vendo que tem uma linha vermelha? Vocês estão vendo? Essa linha vermelha aqui, ó, vou continuar ela aqui. Essa linha vermelha, ela vai representar a temperatura. Olha os dois elementos aparecendo aí, temperatura e umidade, ok? Então tem a temperatura e a umidade. Como é que a gente vai analisar? Quando essa linha abaixar, é porque o que aconteceu com a temperatura? Ela abaixou. Ela abaixou. E quando ela levanta, significa que ela aumentou, ok? Aqui do lado, ó, aqui do lado, vai estar medindo justamente essa quantidade da temperatura, por isso que está em vermelho, ok? E do lado de lá está em azul, então vai medir o que, moçada? O quanto de chuva que teve, certo? Então, olha aqui, agora vamos pensar uma outra coisa comigo. Quando que é o nosso verão? Em que meses que são o nosso verão? Que fica mais quente. Qual mês que nós estamos? Outubro, não é isso? Outubro começa a aumentar a temperatura. Então, outubro, novembro e dezembro começa a aumentar a temperatura. E aí continua, isso, continua até março, mais ou menos. Março a abril. Abril começa a diminuir. Então, esses meses aqui vão ser os nossos verões, certo? E a temperatura mais baixa geralmente vai de abril até agosto, início de setembro, que vai ser o nosso inverno. Eu quero que vocês rabisquem isso tudo aí no gráfico de vocês. O nosso inverno, certo? Agora pensa comigo, se a gente olhar essa região aqui, onde é o nosso inverno, me fala uma coisa, como é que é o inverno em São Paulo? Tem muita chuva? Não. Não, por quê? Olha aqui, tá vendo que tá mais baixo? Não tem muita chuva. E a temperatura? É mais fria ou é mais quente? Bem quente. Quente? Olha aqui, abaixando. Olha aqui, ó, tá chegando lá no 15 graus. É quente? Tá baixo, tá baixo. É mais frio, ok? Então o inverno vai ser frio, que a gente vê nessa linha vermelha, e vai ser mais seco, porque a gente vê. Hã? Não, vou falar. Aqui. Agora você falou que de outubro para março é quente. Deu para perceber que na hora que o gráfico chegou em outubro, começou a aumentar a temperatura. Exatamente. Olha aqui que vai levantando a linha vermelha, certo? Então aqui, quando a gente chega no verão, que vai ser essa região aqui, começa em outubro e termina ali mais ou menos em março, então vai ser mais quente, porque o gráfico justamente está subindo. E a umidade vai ser alta, vai estar úmido ou vai estar seco? Observa as linhas, os gráficos azuis. Como é que vai estar a chuva, a quantidade de chuva?
Vai estar mais. Vai estar mais, não tá? Olha aqui, aqui tá baixinho e aqui no verão tá alto, não é? Então vai ser quente e úmido. Entenderam como é que a gente analisa esse gráfico? Nós vamos analisar tanto as barrinhas azuis como a linha vermelha. As barrinhas azuis vão ser a umidade, você vai me falar se está seco ou se está úmido. A linha vermelha vai ser a temperatura, você vai me falar se está quente ou frio. Entenderam? Quantos minutos faltam para acabar nossa reunião? Tem aí? Tem 3 minutos. 10 minutos. Tá. Acabando a reunião, não vou começar outra e vocês continuam, vocês fazem a tarefa de casa, tá bom? Entenderam aqui, moçada, então? Certo? Beleza. Então, a partir disso, a gente pode conhecer os climas do mundo inteiro. Ô, professora, Oi. em janeiro, fevereiro e março vai estar quente. Quente porque a linha vermelha está alta e vai estar seco ou úmido? Olha as barrinhas azuis. As barrinhas azuis estão altas ou estão baixas? Altas, então vai estar úmido. Ótimo. Ok? Ô, professor, e também Ah. dá pra ver o gráfico lá começou a baixar quando chegou em abril. Isso, porque a temperatura vai diminuindo. E você viu que também as barrinhas azuis também vão diminuindo, Otávio? Certo? Bom, clima frio, moçada, eu quero que vocês grifem esse primeiro parágrafo para mim, por favor. O clima frio, ele pode ser dividido em clima polar e clima frio de montanha. E predominam as baixas e médias térmicas anuais, bem como reduzida precipitação. Ou seja, o que significa falar isso? Cadê aqui? Significa falar que o clima polar e o clima frio é frio, e se tem baixa precipitação, significa que chove pouco. Então, aqui a gente pode falar que é baixa temperatura, oh meu Deus, e baixa umidade, ok? Clima frio e clima polar. Vamos ver aí na página 64. Ah, não tem o climograma do clima frio. Depois eu vou tentar. Deixa eu ver aqui. Ixi, vai acabar a reunião. A gente continua na aula que vem, ok? Lembrando, sexta-feira é nossa avaliação. A matéria é esse capítulo todo, tá bom? Então, beijo com Deus. Bom final de semana. Excelente.